Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. É uma queixa frequente no consultório da gente e que faz com que as pacientes tenham muita dúvida sobre o tratamento e sobre a condução do quadro, que são os miomas uterinos, tá? Bom, então em termos de conceito, a primeira informação é que os miomas também são chamados de leiomiomas. Então, se algum médico falar, não, porque você está com leiomioma, está com mioma, é a mesma coisa. O mioma é um tumor benigno, isso é importante, tá? E tem tecido muscular e fibroso e está localizado no útero, tá? Então, o mioma tem uma localização no útero. Às vezes o paciente fala que eu tenho mioma de ovário. Não, não existe mioma de ovário. O mioma é um tumor benigno localizado no útero, tá? Eles são mais comuns no trato reprodutor feminino, são os tumores mais comuns da mulher, aproximadamente 25% das mulheres brancas, 50% das negras acabam tendo mioma que causa um sintoma. Os miomas sim são mais frequentes em pacientes de cor negra e em pacientes que nunca tiveram filhos também. Como eles são repletos de artérias e veias, eles são muito vascularizados, os miomas, isso justifica um aumento de volume e o dia de menstruação. Uma das principais causas, principais queixas das mulheres e que leva a um tratamento um pouco mais invasivo são os sangramentos dos miomas. Quando você vai pensar em tratar um mioma, você tem que saber a localização, o tamanho dele, o número deles. Mas a localização, de alguns anos para cá, ela passou a ter uma classificação que ficou muito importante para a gente, porque acaba definindo não só a técnica cirúrgica, como também a indicação cirúrgica ou não do mioma, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a classificação 1 que está dentro da cavidade uterina, a classificação 2 ele também está na cavidade uterina, mas a colocação dele é diferente, a posição dele é diferente. Esse aqui vai ter um tipo de tratamento cirúrgico, esse aqui vai ter outro tipo de tratamento cirúrgico, esse vai ter outro tipo quando tem, esse vai ter um tratamento cirúrgico, esse pode ou não ter. Então hoje, quando a gente recebe o mioma, quando recebe um paciente com mioma, a gente tem que pedir ao serviço de imagem, quer seja uma ultrassonografia transvaginal ou uma ressonância magnética pélvica, que ele nos passe essa classificação do mioma. Que eu preciso saber se esse mioma intramural é 3, se esse mioma intramural é 4. Assim mesmo submucoso e assim mesmo subseroso. Porque muda muito a indicação cirúrgica e o tratamento clínico, é claro, aliado ao número de miomas e aliado ao tamanho do mioma. Sempre temos que pensar que o mioma faz parte da fase da vida de uma mulher que pretende ter filhos futuramente. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente vai fazer a indicação do tipo de tratamento clínico, e para isso é fundamental essa classificação que é da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Quais são os sintomas, né? Os sintomas mais frequentes são o mais frequente é o sangramento uterino normal, mas também algumas vezes ela vem com uma queixa de aumento na frequência urinária. E aí você no exame físico, na história clínica, acaba muitas vezes identificando um mioma que está comprimindo a bexiga, né? Então essa localização desse mioma pode dar um aumento da frequência urinária. Também, dependendo da localização do mioma, você pode ter cólicas uterinas. Por exemplo, o mioma que eu mostrei lá, que está na superfície do útero, chamado subseroso pediculado, não dá cólicas uterinas. Mas o mioma na musculatura uterina e o mioma dentro do útero pode sim dar cólicas uterinas. A dor lombar pode acontecer? Pode, basta você ter um mioma que esteja na parede posterior do útero e que esteja comprimindo a região da pelvis. A dor no baixo ventre é frequente e, dependendo da localização do mioma, pode ser uma causa de infertilidade, né? Se o mioma tiver uma localização que esteja comprimindo a trompa, ele vai provocar uma obstrução dessa trompa e vai ser uma causa de infertilidade.
Porém, a gente precisa tomar muito cuidado também para não operar um mioma que não tenha uma indicação precisa cirúrgica e com isso acabar trazendo como consequência uma infertilidade ou por uma aderência ou até por uma obstrução da trompa. O tratamento é o mais importante. Então hoje o tratamento é totalmente vinculado à história clínica, ao que a paciente pensa em termos de fertilidade futura, à idade do paciente, ao tamanho do mioma, ao número de miomas, à localização. Então o tratamento é um tratamento direcionado em consenso com a paciente. Nós podemos fazer tratamento do mioma apenas um tratamento clínico ou pode ser um tratamento intervencionista. Tá? Num tratamento intervencionista, uma técnica que hoje tem se usado muito é a videolaparoscopia. Né? A videolaparoscopia é uma técnica em que você faz aquele furinho no umbigo e 2 furinhos laterais, próximo da região da pelvis, e com isso você consegue operar o mioma fora da cavidade uterina, tá? Então essa é uma técnica cirúrgica. É claro que em alguns miomas, pela localização dele, você não consegue fazer por videolaparoscopia, mas você pode fazer por histeroscopia, que você pelo colo do útero penetra na cavidade uterina, dentro do útero, e retira esse mioma, que muitas vezes é causa de infertilidade ou então causa de hemorragia. Portanto, para que a gente possa resumir esse assunto do mioma, alguns pontos são fundamentais. Ele tem uma certa frequência, sim, na raça branca, maior na raça negra. Esse mioma, ele muitas vezes é assintomático e aí muito cuidado a gente tem que ter com a indicação. E às vezes ele é assintomático, com hemorragia e tudo mais. E é fundamental hoje que a gente só tome a conduta com o mioma, desde que a gente tenha esse mioma com a classificação da FIGO, porque ela vai determinar para nós o tipo de técnica cirúrgica, os resultados que a gente vai ter com a técnica cirúrgica, ponderar a importância de se fazer em termos de infertilidade, sempre pensando em termos de qual é a expectativa dessa paciente em termos de futuro, em termos de fertilidade, com a idade dela, e o tratamento é um tratamento especializado. Tá?